Aloha a todos. Os direitos e deveres. Descubra neste conteúdo. Lei do silêncio. Qual a sua constituição legal? Antes de mais nada, Gazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos de turbação devem ser coibidas independentemente do horário em que aconteçam. Então, mesmo que você esteja fazendo uma reunião com os amigos durante o dia, se ela ultrapassar o limite de barulho prevista pela legislação municipal, você poderá ser punido. Direitos e deveres. O que diz a legislação em relação ao nível de barulho? A regulamentação em relação ao excesso de barulho é realizada pelos órgãos municipais. Então, é possível encontrar orientações diferentes nas leis orgânicas e códigos de posturas de cada cidade. Em Belo Horizonte, por exemplo, existe a Lei 9.505/2008, que prevê os limites de barulho dependendo do horário. Em período diurno, das 7 às 19, é permitido até 70 decibéis. Em período vespertino, das 19 às 22 horas, até 60 decibéis e durante a noite, das 22 às 7, o máximo é de 50 decibéis. Em São Paulo também existe algo semelhante, chamado de silêncio urbano, PSIU. De acordo com a legislação, contudo, só podem ser fiscalizados e autuados bares, boates, restaurantes, salões de festa, templos religiosos, indústrias e obras. No Rio de Janeiro existe uma lei estadual, N. 126 de 10 de maio de 1977, que regulamenta o assunto e vale para estabelecimentos comerciais e residenciais. De acordo com ela, são consideradas violações por excesso de barulho aqueles ruídos que ultrapassam os 85 decibéis, sejam superiores aos considerados normais pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sejam produzidos por buzinas, anúncios ou propagandas à viva voz, sejam feitos em casa e apartamentos por animais, aparelhos de rádio, televisão e reprodutores de sons, sejam provocados por bandas, mosteiros e foguetes, sejam ocasionados pelos ensaios de escola de samba ou apresentações de escolas de samba, entre 0h e 7, com exceção dos domingos, feriados e nos 30 dias que antecedem o carnaval, quando o horário permitido é livre. Então, para saber quais são seus direitos e deveres em relação à legislação, é importante consultar o que diz as leis específicas da sua cidade. Tanto em relação ao ruído máximo permitido para o horário como em relação às fiscalizações e denúncias de excesso. O que fazer quando receber a visita da polícia pelo excesso de barulho? Em geral, quem recebe as denúncias de excesso de barulho e reclamações da lei do silêncio é a polícia militar. Por isso, caso a sua festa acabe extrapolando os limites e incomodando os vizinhos, certamente você receberá a visita do PM em casa. Nesses casos, normalmente, o agente irá orientar o possível contraventor no sentido de cessar a perturbação e informará a possível pena caso seja descumprida a orientação. A mesma lei de contravenção penal que citamos no tópico anterior tipifica a conduta. Além disso, é possível que o PM efetue a prisão do contraventor, caso ele se recuse a acabar com o barulho, pelo crime de desobediência, lavre o boy e efetue a apreensão do objeto causador da perturbação. Se o barulho, por sua vez, for causado por veículos automotores, a polícia militar tem o direito de, após advertir o responsável, apreender os veículos envolvidos caso o barulho não seja silenciado, aplicar multa ao proprietário e lavrar BO sobre a perturbação pública. No caso de estabelecimentos comerciais que façam excesso de barulho, existe também a possibilidade de cassação da licença ou do alvará de funcionamento, além do denunciante lesado entrar na justiça com pedido de indenização por danos morais e materiais. Como é a lei do silêncio em condomínios? Em relação aos condomínios, é preciso conferir o que dita a Convenção do Condomínio. É lá que estão dispostas todas as regras de boa convivência e as penalidades para os infratores, incluindo o limite de barulho permitido, os horários e as formas de coibir os abusos. Nessas situações de excesso, a recomendação é, primeiro tentar conversar com o vizinho barulhento e solicitar que o problema cesse. Caso não traga resultado, procurar o síndico e anotar a reclamação no livro de ocorrências.
Se mesmo assim um morador continuar realizando a algazarra, é possível que o síndico aplique a multa e as demais medidas cabíveis. Em alguns casos, mesmo com as intervenções do condomínio, o problema pode persistir, como em festas com som altíssimo ou visitas constantes. Nessas situações, apesar das normas do condomínio, o síndico também poderá acionar a polícia militar para dar procedência com a infração. Como você viu, não existe nenhuma legislação específica no nosso Código Civil conhecida como Lei do Silêncio. Contudo, existem artigos que tratam sobre o tema, tanto no Código Civil, como na Lei de Contravenção Penal. Perturbar o sossego alheio a qualquer hora do dia ou da noite é considerada contravenção penal, e o autor pode estar sujeito, até mesmo, à prisão. Então, o melhor a fazer é analisar muito bem as regras da sua cidade ou do condomínio onde você vive e evitar passar dos limites. Se você é o vizinho incomodado, tente, primeiro, conversar com outro morador e resolver o problema amigavelmente. Gostou de saber mais sobre a Lei do Silêncio? Compartilhe este conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Deixe seu like, compartilhe este vídeo, e vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Adiós.